o casamento não só honra a Deus e a mulher e ao homem que decidem entrar no contrato matrimonial, mas também fecha a porta ao diabo, porque o Satanás mudou de estratégias e Operação Lúcifer para destruir as famílias, ele também mudou de estratégias para poder entrar no lar. E muitos homens decidem que a mulher já tem filhos, estão casados, não precisa casar no papel. Tudo bem, e porque eu, mais do que ninguém, tenho testemunho que o Senhor comprovou no altar de que um homem e uma mulher, ele não está casado, não tem o reconhecimento do casamento no cartório, no registro civil, mas Deus me disse para unir os dois. Tem filhos, Deus disse para unir os dois naquele momento da administração, e o Senhor me disse, eles são casados. Então, isto prova sempre pela palavra que eu sempre ministrei, onde a palavra de Deus diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele aí está. Que 2 ou mais concordarem na terra é concordado no céu, e tudo aquilo que nós ligarmos na terra é ligado no céu. A partir do momento que uma mulher decide aceitar o homem e consumaram o pacto dessa relação com o intercurso sexual, então o casamento se deu. Eu sempre declarei isso, mas hoje foi tremendo, porque nesta situação o Senhor confirmou pela minha boca e a ministrar que um casal, que um quer casar, mas o outro não quer no papel, mas o Senhor declarou, mandou-me unir os dois as mãos e dizer que eles são casados. E como é que o casamento fecha a porta ao inimigo? Porque todo o homem que decide que não quer reconhecer o casamento diante do homem, ele aceita que está reconhecido diante de Deus, está consumado, mas diante do homem, ou seja, diante do governo, ele não quer reconhecer a esposa como a sua esposa, ou a mulher não quer reconhecer o esposo como seu esposo, porque já estão casados diante de Deus, está consumado, e isso basta. Ora, toda a lei vem de Deus, e na terra o governo põe a lei. Deus instituiu a lei. No céu, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Deus se rege pelos seus princípios de soberania e santidade, pelas quais todos que quiserem vir a Deus têm que vir em santidade e adoração e justiça, mãos limpas. Então, Deus também instituiu hierarquias aqui na terra, que começou pelas famílias, né? Na hierarquia das famílias está o pai, depois vem a mãe, depois vem os filhos, e Deus por todos. Na sociedade temos o governo, e que se difere também em hierarquias, não é? E nós, como membros da nação, povos da nação, estamos debaixo da autoridade do governo, porque se não houver hierarquias instituídas, não há lei, e se não há lei, não há ordem. Então, dentro do lar, também tem que haver a lei para que haja ordem. E quando há lei, há ordem, há justiça. Então, e quando um casal assume a sua relação diante de Deus, está consumado, e também vai para o governo e assinar os papéis e selar também o pacto por escrito diante dos homens, não só honra a Deus, não só honra ao casal e à família, mas fecha a porta ao diabo. Porque é por esta decisão de muitos não irem reconhecer o casamento diante do governo que muitas Evas malditas
encontram a brecha, acabam por roubar a mulher ou o marido e acabam por casar. Claro que isto não é desculpa para que não haja divórcio, quer seja por um casamento que é só reconhecido pelo poder de Deus e pelo que é reconhecido pelo governo. Casamento é casamento. Mas quando um homem, por exemplo, falando do homem que tem autoridade divina sobre a mulher e sobre a família, quando um homem decide honrar a Deus, ele não honra a Deus pela metade, ele honra a Deus na íntegra. E ele decide vestir a calça, apertar o cinto e assumir a sua posição como homem. E como chefe de família, ele vai querer proteger os seus, proteger a família, proteger a esposa e proteger os filhos. E é o casamento no registro conservador, registro civil, é o reconhecimento do casamento e que ele é o pai-chefe desta família, que ele responde por esta família e que esta é a sua esposa e estes são os filhos. É neste momento que ele está a fechar a porta ao diabo, porque ele não só assumiu perante Deus, mas ele assumiu perante o homem. E Deus é um Deus de família. Deus honra o homem que toma autoridade. O homem que assume autoridade no seu lar, ele é Adão redimido. Porque a Eva, o Adão maldito, é o Adão que não sabia o que quer e permitiu que a Eva desse volta por cima. E ele perdeu a autoridade que Deus tinha dado. Então ele caiu, foi Adão caído e Eva caída. Adão maldito e Eva maldita. Mas Jesus Cristo veio e deu a volta por cima. Ele pagou o preço e restituiu-nos a autoridade. Então, ele restituiu-nos a autoridade para que nós também tomássemos a autoridade do crente e investir contra o inimigo, fechar as portas ao inimigo. Então, a autoridade, cada um, hierarquicamente, o homem tem que assumir a sua posição e tomar a autoridade que Deus lhe deu e fechar a porta ao diabo. A mulher tem também que fazer o mesmo, é assumir a posição de esposa, de mãe e fechar a porta ao diabo. E os dois, a honrarem-se um ao outro, Deus vê aqui, esse é o lar cristão. Este é o lar em que o meu coração, a minha alma tem prazer. E Ele vai honrar, Ele vai proteger. Mas o lar em que o homem diz que ama a mulher, mas não honra a mulher, mas que não protege a sua mulher e, consequentemente, não protege os seus filhos, então é um homem que não vigia e deixa brecha na sua casa. Porque, amados, nem toda Eva maldita vem por vontade própria, mas muita Eva maldita que entra no lar para destruir, vem enviado por demônios, por bruxarias, por espírito de inveja, pelas palavras negativas que as pessoas confessam para a nossa vida, aqueles que não gostam da gente, espírito de inveja. Então nós vivemos num mundo tenebroso, num mundo em que jaz no maligno. Nós temos que orar e vigiar e fechar todas as brechas o máximo que conseguirmos, brechas espirituais no lugares celestiais. Aquele que não honra a sua esposa, tanto diante de Deus como diante do homem, ele deixa brecha. E há mulheres também que dizem que não precisam casar, já reconheceu Deus, você não sabe o que diz. Aqueles é uma brecha também que está a vir por parte dela. E aí em Mateus capítulo 24, Deus diz no sermão profético, Jesus diz: se o chefe da família soubesse o dia que viesse, que o Filho do Homem viria, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa minasse. Quantos lares que não premeditaram e nunca imaginariam que fossem destruídos, que destruíram
exatamente porque não tinham, porque tinham essa brecha, muitos lares. Como advogada de família, antes de eu servir, antes do Senhor me colocar nessa posição, eu era. Muitos casos que eu estudei na disciplina de Family Law eram casos tristes, amados. Casais que viveram maritalmente durante muitos anos. Toda a sua vida criaram filhos, filhos já grandes, casados também, têm netos. Mas de repente veio uma Eva maldita, mais jovem, mais tenrinha, e entrou no lar e destruiu uma família de mocidade. Mulher da mocidade, o homem da mocidade, que nunca imaginariam que na velhice iria acontecer tal para os separar. Por isso é que nós não sabemos de onde é que vêm as coisas. Maldição sem causa não há, mas nós devemos fechar, por isso é que devemos fechar as brechas, fechar as portas ao diabo. Então, o chefe de família, se você tem esta ideia, é uma ideia errada, porque aquele que reconhece a mulher, a esposa, diante dos homens, ele não só protege a sua esposa, mas ele também está a proteger os filhos. E não só ele está a proteger os filhos, mas ele está a ser sábio, porque nós não sabemos o dia da manhã. Mateus capítulo 6, versículo 34. O dia da manhã cuida de si mesmo, mas Deus cuida de todos. Aquele que conhece a palavra de Deus, é o homem que vigia, é o homem que busca Deus e põe Deus em primeiro lugar. Então ele faz tudo que é bom aos olhos de Deus para poder agradar a Deus. E a melhor forma que o homem tem para agradar a Deus é amar a sua esposa como a si mesmo. E juntos protegeram os filhos e educarem-nos. E então ele vai fazer tudo aquilo que ele sabe que é bom, é agradável aos olhos de Deus, para também deixar o coração da esposa feliz. Então, o casamento no papel é um sonho para muitas mulheres. Eu acredito que até nem seja mesmo pelo papel. Eu acredito que é o mesmo sonho de vestido de noiva. É uma maluqueira que ninguém entende. Mas eu acredito que seja por aí. Mas é aquele vestido, aquele altar, aquele sonho. Eu vou lhe dizer uma coisa, que eu também, quando eu era criança, eu dizia, eu quando casar, é aquele vestido, aquele véu, aquela coisa. As mulheres têm estas coisas, mas o casamento no papel é algo mais sério do que você imagina. Além de honrar a Deus, porque Deus viu que você tem um amor ao próximo e honrou a tua costela, a tua carne da tua carne, que passou a ser agora é tua esposa. A partir do momento que o homem entra na mulher, ele entrou até as entranhas, então é carne da sua carne. Então ele não aborrece, ele vai cuidar da carne dele. Quando nós cuidamos um do outro, Deus honra, porque é o pagamento do segundo mandamento, é o preço do pagamento do segundo mandamento. E Deus honra. E quando nós honramos uns aos outros, Deus vê a união. Salmo 133, onde há união, o que é que acontece? Deus derrama a bênção. E no pouco, Deus vai nos acrescentando no muito. Amados, os meus pais não foram muito pobres, mas tinham uma vida de apertos, porque éramos muitos filhos. Mas havia honra. Neste lar havia honra. O meu pai honrava a minha mãe. Eu era criança e eu via honra. E eu cresci com essa imagem e a desejar isso para mim. Nunca tive, não é? Mas não faz mal. Agora eu tenho maior honra, agora tenho dupla honra, vinda de Deus, não é? É maior, a glória do céu é maior do que agora a glória terrena, glórias a Deus. Mas o meu sonho foi ter um lar modelo segundo o dos meus pais. Não aconteceu,
mas aquilo que eu vi dos meus pais é o verdadeiro modelo de um lar cristão, um lar que honra a Deus. Um marido preocupa-se com a esposa preocupa-se com o marido. Oh, Maria, isto. Oh, Leitão, assim. Havia concordância entre os dois, em tudo, até na educação dos filhos, né? E tudo fluía. O meu pai não interferia quando a minha mãe nos estava a educar e corrigir, e a minha mãe também não interferia. A minha mãe às vezes interferia um bocadinho quando nós portávamos mal e o meu pai não era de bater, mas a minha mãe já era, e a minha mãe é que atiçava meu pai. Então, dá isto. Até ali a minha mãe interferia porque o meu pai era mais leniente. Quando se trata de bater, meu pai não gostava. Minha mãe é que tinha a mão assim, mais um bocadinho que coçava. mas a harmonia que havia entre eles, amados, era gloriosa. E eu, a explicar-te isso, é para que você encontre a paz, para que você encontre a harmonia, e para que você encontre justiça. Sabe por quê? Porque você, ao fazer justiça à carne da tua carne, você está a buscar a justiça de Deus, e a justiça de Deus te alcançará. E é da vontade de Deus que tudo vá bem à família, porque foi Ele quem instituiu a família, o projeto família, projeto de Deus. E Deus ama as famílias, e é da vontade dEle que as famílias andem em união, andem em amor, em santidade e adoração, para que Ele abençoe diante da face dEle. Então eu exorto você vivamente, não só honre a tua esposa a esposa não só honre diante de Deus, mas honre também diante dos homens, porque diante dos homens ele fecha a porta do jogo desigual e o inimigo não vê brecha. Não só a mulher que recusa o marido do casamento no registro deixa brecha, e também não só o homem que recusa a mulher o casamento no registro também deixa a brecha, e o inimigo é astuto. Esta é uma brecha que tem entrado nos lares para dar lugar a outras Evas de entrarem e dizer que ele não é casado. Então, se ele não é casado com a mulher que ele está, então é porque ela tem chances. Então, a brecha que você vai fechar é a brecha da chance de casamento com a Eva maldita, de sair do jugo igual e entrar no jugo desigual. E quem vai pagar as consequências é você mesmo, porque todo aquele que deixa a porta aberta, ele está a construir a sua vida na areia. Quando porta espiritual, brecha espiritual, ele está a construir a sua vida na areia, e no tempo certo o vendaval vai aparecer e vai abanar a sua vida, e ele vai ficar desorientado, porque tudo que ele construiu, de uma forma ou outra, vai cair. Só que quando cair, os estilhaços abrangem a toda, depois fica tudo um caco. E a todo tempo, Deus está a dizer: honra-me a mim e eu te honrarei. Honre a tua esposa, honre o teu marido e o Senhor te honrará. Honre a tua esposa, honre o teu marido. Você está a honrar aos filhos, você está a proteger os filhos, você está a proteger a tua integridade, a imagem da família, uma família com valores morais, com boa conduta, com ética, de um casamento em que há união. Então, Deus te vai honrar. Busque a honra de Deus, que é a honra mais pesada do que agora, a honra da terra. A honra da terra é para nós a suprirmos necessidades do nosso corpo e da nossa mente, por aí fora. Mas a honra da alma, a honra vem do fundo, é Deus quem dá. Dê paz à sua esposa, dê paz de alma
ao seu marido, e o Senhor assim lhe diz: a minha paz vos dou, busque-a e encontre-a. Bem-aja. Deus abençoe.